Fala aí pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo para vocês. Esse vídeo que eu vou fazer hoje, eu tô para fazer ele tem bastante tempo. Eu só não tive a oportunidade de pegar um defeito em uma placa relacionado com o assunto para estar mostrando na prática para vocês na placa. Mas o dia chegou, tá? A gente tá com essa plaquinha aqui, que tá com um problema relacionado aos fãs. Essa placa aqui eu já sei onde está o defeito, inclusive ela já tá pronta. O outro reparo, que era o problema mais crítico dela, já foi feito, já foi reparado, que era um problema de BGA. Mas ela também tá com um problema aqui nos fãs, que eu já tenho um veredito aqui do que vai ser feito e tal. Eu montei ela aqui provisoriamente, não tá nem com backplate ainda, só para eu fazer essa aula para vocês aí relacionado aos fãs, tá? Antes da gente mexer aqui na placa e eu mostrar aqui de fato para vocês esse problema aqui na placa, a gente vai partir do princípio, que é o que eu sempre faço, né? Eu vou estar explicando para vocês aqui, né, mostrando quais são os tipos de fã que a gente tem. O que é o fã? O fã é o ventilador, galera, que o pessoal chama de ventoinha, né? Muita gente chama isso aqui de cooler. O cooler, na verdade, não é só a ventoinha, ela é o conjunto do dissipador com a ventoinha e você tem um cooler. Mas quando a gente fala somente do fã isoladamente, pode chamar de ventoinha, ventilador, fã, eu prefiro chamar de fã, beleza? Eu tô com dois exemplos aqui que a gente vai estar usando, que aqui no caso a gente tem só o ventilador, né? No caso só o fã. E o assunto desse vídeo vai ser sobre os modos de controle de rotação desses fãs, beleza? A gente tem basicamente dois tipos de controle de rotação. Como vocês sabem aí, né? Os fãs aqui da placa de vídeo, eles não têm uma rotação fixa. A gente pode mudar essa curva de rotação para a rotação aumentar ou diminuir de acordo com a temperatura do chip. Ou a gente pode colocar ela manualmente no MSI Afterburner, né? Na barrinha deslizante. E essa rotação ela varia de acordo com o nosso comando ou com a curva que está na própria BIOS, tá? Então ela tem uma rotação variável. E a aula de hoje é sobre como é feito esse controle de rotação. Como a rotação do fã ela diminui e aumenta. E a gente tem duas formas de controle de rotação. Então, a partir de agora, preste bem atenção no que eu vou falar, no que eu vou explicar, porque isso vai ser muito importante para vocês entenderem aqui o defeito na placa, beleza? E isso não se aplica somente a placas de vídeo. A gente também aplica isso aos fãs do próprio PC. Os fãs que ficam ali no gabinete, ou o fã do próprio processador, os fãs que ficam no radiador do water cooling. Todos eles têm essas duas formas de trabalho que eu vou mostrar aqui agora, e isso se aplica a todos eles, tá? Tudo que eu vou falar aqui se aplica a todos eles. E eu vou deixar para vocês o link de compra dessa pecinha aqui, que é muito importante para a gente estar fazendo os testes nestes fãs. Acho que eu paguei R$14 no AliExpress, é bem baratinho. Vou ver se eu deixo o link aqui na descrição para facilitar a vida de vocês aí. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Principalmente se você é técnico e mexe com isso, igual eu. É indispensável você ter isso aqui na bancada. Eu tenho uns 3 ali guardados que eu uso para outras coisas. Esse aqui eu uso na bancada aqui para estar fazendo os testes com os fãs das placas de vídeo. Mas isso aqui pode ser usado por usuários que não são técnicos. Vamos supor que você comprou um kit de fãs no AliExpress ou no Mercado Livre e você quer testar o funcionamento deles para ver se eles estão 100% operacional ou você não está com um defeito interno no fã. Isso aqui facilita muito a vida de vocês, beleza? Eu vou estar mostrando o funcionamento disso aqui com algumas peculiaridades e uma modificação que deve ser feita nele aqui para a gente conseguir estar fazendo a leitura do sinal de RPM. Isso é muito importante, inclusive vai ser aqui crucial para vocês entenderem aqui o defeito nessa placa, tá? Lembrando, tá, pessoal, não tem roteiro isso daqui. Eu peguei aqui o que eu já estava em mente que eu ia precisar para mostrar aqui para vocês. Nenhum vídeo no meu canal eu faço roteiro. Eu só ligo a câmera, a Carol tá gravando aí, eu ligo a câmera e vou falando o que vem na cabeça. Na edição é que eu organizo as ideias, porque tem coisas que era para eu ter falado no começo que eu falo no final, e tem umas que era para eu ter falado no final que eu já falo no começo, então eu troco a ordem aí para ficar um vídeo mais dinâmico. Mas é basicamente isso, não tem roteiro, eu só vou cuspindo aqui, tá? Inclusive teve um vídeo que foi quando eu fiz o primeiro reparo nessa placa aqui, que já tá gravado um pedacinho que eu vou colocar no meio desse vídeo, que é para mostrar para vocês aqui a resistência no sinal aqui. Então é assim, eu vou gravando os pedaços, falando, depois eu junto tudo e faço um vídeo só. Por isso que a minha edição dos meus vídeos dá muito trabalho, é uma coisa que eu tenho que até melhorar, inclusive. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro modo de controle de rotação dos fãs é o modo DC. DC é a sigla aí que significa Direct Current, né? Ou traduzindo para a nossa língua aí, a famosa corrente contínua, tá? Então é basicamente um controle onde você vai diminuir a tensão de entrada do fã. Ele é um fã que ele opera no máximo a 12 volts, como a gente pode ver aqui atrás, ó. Ó, DC 12 volts.
O consumo dele em 12 volts aí beira 0,25 amperes. E isso é a tensão máxima que esse fã suporta. Se você jogar acima de 12 volts nele, você vai aquecer muito as bobinas do motor, ele provavelmente vai danificar. Você sabe que a tensão máxima que você tem é 12 volts, é onde ele vai entregar a rotação máxima. E a partir daí, quando você vai descendo a tensão, 11 volts, ele vai diminuir a rotação, 10 volts vai diminuir mais ainda, 9 volts vai diminuir mais ainda, 8 volts e meio, 8, 7,5, enfim, você vai descendo ali os volts ou milivolts, a rotação do fã vai descendo. Então o controle de rotação ele é basicamente feito pelo controle de tensão, tá? Mais tensão, maior rotação, menos tensão, menor rotação. E a gente tem o controle de rotação via PWM. A diferença dos dois é que se você pega aqui um fã que ele tem o controle DC, ele é um fã que vai ter 3 fios. Você pode ver, ó, a conexão dele é só 3 fios. Que é basicamente um vai ser o negativo, o outro vai ser o positivo, obviamente, que é a alimentação principal do fã, e o terceiro vai ser o sensor de RPM. O nome desse fio, ele geralmente no esquema elétrico ele fica escrito teste, tá? Que é de tacômetro. É basicamente um sensor magnético que tem dentro do fã. Vocês já devem ter visto em roda de bicicleta, né? Quando você coloca o velocímetro na bicicleta, você coloca uma pecinha de metal lá no raio da roda e tem um sensor que fica no garfo, né? E toda hora que a roda dá uma volta, que esse sensor passa nesse sensor magnético, isso gera um pulso que vai lá para a centralzinha mesmo ali que mostra a velocidade. Ela recebe esses pulsos e baseado na frequência desses pulsos ela sabe quantas rotações por minuto ou por segundo a roda tá e faz um cálculo ali baseado no diâmetro da roda e aí se sabe qual que é a velocidade em quilômetros por hora que a bicicleta está fazendo. É basicamente a mesma coisa que tem aqui dentro. Toda vez que o fã dá uma volta, vai gerar um pulso eletromagnético que vai vir nesse fio aqui. Porém, a gente tem uma peculiaridade que eu vou explicar já já. Então é um funcionamento bem simples, galera, tá? Você vai ter alimentação positivo e negativo e um sensor de RPM, 3 fios. Vou mostrar para vocês aqui, obviamente, o funcionamento disso, né? Vou ligar a fonte assimétrica. Inicialmente aqui eu tô com a tensão regulada em 12 volts, que é a tensão máxima do fã. O limite de corrente está em 2 amperes, o fã não vai usar isso tudo, mas só por segurança para a gente não capar pela corrente. Vou pegar as duas ponteirinhas aqui, ó, a negativa e a positiva. E eu tô com esse adaptadorzinho aqui, ó, que eu improvisei para a gente conectar o fã. Ele é um adaptadorzinho para um fã de 3 pinos, né? E aí você conecta ele aqui, é como se a gente estivesse conectando lá na placa-mãe, enfim. O amarelinho aqui é o sensor de RPM, que a gente não vai usar aqui agora, tá? Eu vou mostrar o funcionamento desse sensor daqui a pouco. E aqui a gente vai ter basicamente o positivo, tá? E o negativo. Ele não girou ainda porque eu ainda não liguei a fonte, tá? A fonte ali tá só no modo de ajuste. Agora que eu vou ligar ela aqui no output. Ó, vou até colocar um do lado do outro aqui, ó. Ó, liguei, o fã girou. Como vocês podem ver, ele tá na rotação máxima e ele puxou já próximo do que ele diz aqui de consumo, ó, 0.229, 0.23 amperes. Aqui fala que ele puxa 0.25, tá bem próximo do consumo aqui que tá na etiqueta, tá? Então aqui ele tá em rotação máxima, fluxo de ar bem forte até, a gente pode diminuir essa rotação, né? O controle de rotação desse fã é feito com a queda na tensão. Então se eu venho aqui na tensão e jogo aqui, ó, para 11 volts, ó, ele já diminuiu a rotação, o consumo também caiu para 0.20 amperes. Se eu vou lá e abaixo para 10, diminuiu mais ainda. Vocês estão vendo que até o barulho diminuiu, né? Ó, o consumo também caiu, 9, menos ainda, 8, e o consumo também caiu bastante, ó, já está 0.15 ali. 7, mais ainda, 0.10 amperes, 6, 5, 4 volts, ó, 4 volts ele ainda está girando com 0.05 amperes, consumo muito baixo, ó, tô quase parando na mão já. Vamos jogar menos aqui ainda, 3 volts, ainda está girando, ó, guerreiro, 2 volts, parou, tá? Então aqui ele começa a girar a partir de 2,5 volts, vamos ver? Não. 3 também não. Aí, ó, a partir de 3.3 ele já começou a girar. Então isso aqui provavelmente é a tensão mínima que a gente tem, ó. 3 volts, até 3 volts aqui ele ficou girando. Mas para ele arrancar tem que ter 3.3. Então aqui, ó, tá quase parando já. Se eu paro ele aqui, ele não tem força para
para sair da inércia mais, né? Ó. Já tá muito fraquinho, ó. Se eu der um embalinho nele aqui, aí ele vai, ó. Então é basicamente assim. Colocou a tensão mais alta, 12 volts o máximo, tá na rotação máxima, e daí ele tem força total, ó. Tá? Vou desligar aqui. Esse é o modo de controle de rotação desses fãs que possuem 3 pinos só. O controle dele é feito pela queda na tensão de alimentação do fã. Um sistemazinho bem simples. Agora eu vou mostrar para vocês um sistema um pouco mais complexo, que é o modo de controle PWM. Que nas placas de vídeo, a grande esmagadora maioria das placas de vídeo, inclusive as placas atuais, todas elas vão ser assim. O modo de controle PWM é uma conexão de 4 fios, ó. Vocês podem ver que é um conectorzinho aqui com 4 fios. Tá vendo? Olha lá. A gente vai ter um pino extra, um fio extra depois do de RPM, que é o fio PWM. E eu vou explicar agora como ele funciona, tá? Qual que é a função dele no fã. E eu tenho aqui também um fã controlado, um fã de desktop mesmo, que ele é controlado via PWM também. Vou tirar ele da caixa aqui, ó. Aqui, galerinha, a gente vai ter um chicote que é o do RGB, porque esse fã aqui ele tem RGB, tá? Então esse aqui a gente ignora, o que a gente quer é esse aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, ele é bem similar ao conector do outro, ó. Só que um tem 3 pinos, que foi o primeiro que eu mostrei para vocês. E esse aqui, que é controlado via PWM, tem 4 fios, ó. Ele tem um fiozinho extra ali depois do RPM, né? E o curioso é que na placa-mãe, ela vai ter um plug assim, ó. Ela vai ter um plug de 4, mas que entra o de 3 também, ó. O de 3 também conecta. E um fica sobrando, que é o de PWM, ele fica sobrando. As placas-mãe, geralmente, elas suportam controlar os 2 tipos de fã na mesma porta. Basta você selecionar lá na BIOS da placa-mãe como aquela porta vai operar. Se ela vai operar no modo PWM ou se ela vai operar no modo DC. Ou deixar no modo automático, ela detecta automaticamente se tem a presença desse pino aqui. E aí ela vai detectar automaticamente se o fã suporta o controle por PWM ou não. E aí você tem aqui o fã PWM de fato, que são os 4 fios, que ele completa aqui tudo o conector. Então o conector, ele é universal, ele funciona os 2. Da mesma forma também que você vai ter placa-mãe, que ela vai ter um conector que só tem os 3, não tem o 4, mas você pode colocar o fã de 4. O fã de 4 ele vai entrar normalmente no de 3 e esse lado aqui fica sobrando, não tem problema. E também funciona, e eu vou explicar o porquê. Vamos lá? O fã que tem um controle via PWM, que é esse que tem 4 fios, ele vai ter um circuito integrado dentro do próprio fã. Vou deixar um takezinho passando aí para vocês do fã dessa placa de vídeo aqui, quando eu desmontei ele para fazer um reparozinho e lubrificar o rolamento, né? Você vai ver aí que ele tem um seizinho que fica dentro do próprio fã. E esse seizinho aí é o crucial para esse funcionamento. Ele é um fã meio que inteligente. Nesse modo de operação, a tensão de alimentação ela não varia. Ela vai ser sempre os 12 volts, tá? Sempre vai ser 12 volts. A tensão de alimentação ela não muda, nunca. Ela sempre vai ser 12 volts. Então, na entrada aqui na alimentação, no pino negativo e no positivo, você sempre vai ter a tensão máxima, beleza? O controle de rotação não é feito diminuindo a tensão. É feito picotando a tensão. O que acontece é que essa alimentação de 12 volts que você joga no fã, no caso desse aqui, ela não vai diretamente para o motor. Deixa eu ver se eu tiro esse fã aqui. A hélice dele aqui, ó. A gente tem aqui o motor, a bobina do motor, mas neste modo de controle, os 12 volts que entram aqui no positivo e negativo do conector, eles não vão direto para a bobina, não é conectado direto na bobina. Eles são conectados naquele CI que eu mostrei para vocês, que ele está aqui de baixo, inclusive, aqui, não tem como ver daí. E esse CI é que vai repassar esses 12 volts para o motor. Então esse CI ele fica fazendo uma ponte dos 12 volts de entrada para a alimentação do motor. Só que ele só deixa esses 12 volts ir para a bobina, para essas bobinas aqui, ele só vai deixar a alimentação de 12 volts ir para o motor quando ele recebe uma referência. Ele tem que ter um espelho de como que ele vai dosar esses 12 volts na bobina. Ele picota os 12 volts, ele fica ligando e desligando os 12 volts da entrada, ele fica ligando e desligando na bobina do motor, como se fosse isso aqui, ó. Mais rápido ou mais devagar. É isso que ele fica fazendo. É o mesmo funcionamento do VRM de uma placa de vídeo, por exemplo. Tá? O VRM da placa de vídeo você vai ter os MOSFETs que é como se fosse esse CI.
que esse circuito integrado tem um MOSFET dentro dele para fazer essa função, inclusive. Então, é basicamente a mesma coisa. Na placa de vídeo você vai ter os 12 volts de entrada do conector da fonte. Esses 12 volts vão no MOSFET. Só que os MOSFETs não deixam isso ir para o chip. Ele só vai deixar isso ir para o chip quando ele receber um comando externo, que vem do driver. E o driver, para dar o comando para o MOSFET deixar os 12 volts ir para o chip, o driver ele tem que esperar uma modulação PWM, que é o espelho dele. Ele tem que esperar essa referência que vem do controlador PWM. Então o controlador PWM manda para o driver uma modulação específica, com um duty cycle específico, e aí o driver recebe aquela modulação e ele fala, opa, eu tenho que copiar isso aqui no MOSFET. Eu tenho que fazer essa mesma frequência de chaveamento que eu estou recebendo, eu tenho que repetir isso no MOSFET. E aí ele usa isso para chavear o MOSFET seguindo o espelho que o PWM mandou para ele. E aí ele vai começar a dosar os 12 volts na bobina. É a mesma coisa aqui no fan. E esse CI que fica dentro aqui do próprio fan, ele fica esperando o comando naquele quarto pino, que é o pino PWM. Essa modulação entra nesse pino, aquele CI recebe aquela informação e fala, opa, eu estou recebendo uma modulação PWM numa frequência tal, com duty cycle tal, eu tenho que repetir isso no motor. E aí ele vai pegar e vai começar a dosar os 12 volts da entrada aqui. Ele vai começar a dosar esses 12 volts nas bobinas do motor aqui, ó, de acordo com essa referência que ele recebe nesse quarto pino, tá? E essa referência vem da onde? Depende de qual que é o tipo de circuito. Na placa de vídeo, essa referência que vai para aquele CI no fan vem da própria GPU. É o próprio chip gráfico. Aqui, ó. A própria GPU é que manda essa modulação nesse quarto pino. Logo vocês já pegou aqui a sacada que esses pinos ali do fan, eles são conectados direto na GPU. Exatamente isso. Aí é que está o risco. Ali é uma porta de acesso direta à GPU. Tá? A GPU é que controla tanto a modulação PWM de referência que vem para o fan, quanto o sensor de RPM, é a GPU que recebe também a informação de RPM que o fan manda. Então esses dois pinos, o do RPM e o do PWM, ficam conectados direto na GPU. Fechou? O duty cycle, pessoal, que eu estava falando, é que você vai ter um ciclo. Você vai ter dentro desse ciclo quanto tempo a tensão ficou ligada e quanto tempo ela ficou desligada. Então, quando a gente fala que o duty cycle está 50%, é o quê? 50% do tempo desse ciclo, o pulso ficou ligado. E os outros 50% desligado. Fechou o ciclo, 50-50. Então a gente tem um duty cycle de 50%. 50% do tempo o pulso de 12 volts ficou ativo e os outros 50% o pulso caiu, desligado, 0 volts, ele ficou inativo. Então a gente tem uma proporção igual. Quando a gente tem um duty cycle de 80%, 80% do tempo o pulso ficou ativo e os outros 20% ficou inativo. Ou seja, a maior parte do tempo você teve alimentação de 12 volts na bobina e somente 20% do tempo que ficou desligado. Então você tem um duty cycle mais alto, né? Logo você vai ter uma rotação mais alta no fan porque a alimentação de 12 volts ficou mais tempo no motor. Quando você tem um duty cycle de 10%, somente 10% do ciclo você teve 12 volts na bobina do motor. E os outros 90% ficou desligado a alimentação no motor, ou seja, você teve pulsos de 12 volts em intervalos muito curtos. Então a rotação do fan vai ficar baixa. Então isso é o duty cycle. E para esse CI fazer esses pulsos na bobina, ele tem que ter a referência. É com essa referência que ele recebe no sinal PWM, é que ele vai espelhar ela nos 12 volts de entrada, chaveando ele para a bobina do motor. Então essa modulação PWM que vem de um circuito externo, tá? No caso da placa de vídeo da GPU, essa modulação PWM que a GPU manda para o fan, ela não está ligada, tá, com os 12 volts de alimentação da bobina do motor. Esses pulsos que vêm da GPU para o fan não vão para a bobina do motor para fazer o fan girar. É só uma referência. Não é a GPU de fato que alimenta o motor. A alimentação do motor é feita de forma externa pelos 12 volts do negativo e positivo que eu falei que é os dois primeiros pinos. E aquele CI, ele tem setores separados dentro dele, um que vai ter ali o MOSFET e tal, que vai chavear esses 12 volts da entrada para o motor, e tem o outro que vai receber a referência da GPU para espelhar isso no setor secundário. Então eles não têm relação um com o outro. É a mesma coisa do VRM da placa de vídeo que eu falei para vocês, né? O controlador PWM da placa de vídeo, que gera a modulação
para o driver e posteriormente para os MOSFETs, não tem nenhuma relação com os 12 volts de entrada do conector, que é o que vai alimentar a GPU de fato. Tá? É só uma referência a um comando, beleza? É a mesma coisa. Só, galera, que a gente tem uma peculiaridade aqui, nestes fãs, que o controle deles é feito via PWM, né, que são os fãs que tem os 4 pinos, eles também funcionam no modo DC. Porque quando você tira esse sinal de PWM dele, né, quando aquele CI, aquele circuito integrado dentro do fã ali, da plaquinha do fã, não recebe uma modulação externa nesse 4 pino, ela repassa tudo da entrada para a saída. Meio que ela faz um jumper da entrada para o motor. Ou seja, quando você não tem esse quarto pino, basicamente tudo que você joga na entrada já vai direto para o motor de forma contínua. Então, ele funciona como um fã DC. E eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Vou colocar aqui de novo. Ó. Tá funcionando. E eu vou pegar aqui um outro adaptadorzinho que eu tenho aqui. Espera só um minuto. Eu tenho esse adaptadorzinho aqui, ó, de Molex para o conector de 4 pinos do fã, só que vocês podem ver que lá dentro tem só 2, que é só o positivo e negativo. O de RPM e o de PWM não existe. Vou conectar ele aqui direto nesse adaptador. Vou ligar aqui minha outra fonte assimétrica aqui, porque ela já tem um cabo Molex vindo dela aqui, ó. Aqui, ó, esse cabo Molex está vindo dela. Já está em 12 volts também, com 2,5 amperes, tá mais que o suficiente. E eu vou ligar aqui na alimentação Molex. Ah lá. O fã ligou na rotação máxima, consumindo ali o 0,24 amperes, ó. E se eu diminuir aqui a tensão, ó, 12 volts para 11, para 10, para 9, tá só diminuindo a rotação, ó. E o consumo também caiu, ó, 0,18. Vou diminuir para 8, 7, 6, 5, 4 volts, acho que 4 volts ele vai parar, hein? 0,07 amperes de consumo, tá bem devagarzinho, ó. Parei na mão, mas ainda tá girando, ó. Vou diminuir mais um pouquinho ainda, ó, 3 volts. 3 volts ele parou, não aguentou, tá? Então 4 ele já começa a girar. Ou seja, ele também funciona no modo DC, ó. 12 volts, rotação máxima. Por que ele funciona no modo DC? Esse adaptador que eu estou usando aqui, ele não tem o sinal de PWM. Ele só tem o positivo e negativo. O de PWM está ausente. E aí acontece aquilo que eu falei para vocês. Quando aquele CI dentro do próprio fã, ele não detecta esse 4 pino, ele não recebe modulação PWM de fora, ele fala assim, opa, não estou recebendo a minha referência para eu dosar os 12 volts no motor. Se eu não estou recebendo a referência, eu vou jogar tudo que eu estou recebendo para o motor. Aí ele joga tudo que você coloca na entrada, ele vai jogar para o motor. Dessa forma, ele funciona com controle DC. Se você jogar uma tensão mais baixa, ele vai jogar essa tensão mais baixa para o motor vai girar mais fraco, a mesma coisa. Então, o fã PWM, que é o de 4 pinos, ele também funciona no modo DC. Já o contrário, não. Um fã que tem só 3 pinos, ele não vai funcionar no modo PWM, tá? Porque ele não vai ter o 4 pino PWM. Então, esses CIs que ficam dentro do próprio fã, eles têm essa característica. E eu tô falando isso porque isso é muito importante para identificar alguns defeitos em placas de vídeo. Quem nunca pegou aquela placa de vídeo que não dá vídeo e o fã dispara em 100%? Falei isso no vídeo passado. Você liga a placa de vídeo, assim que você liga o PC, o fã da placa de vídeo, e a placa não dá vídeo. Por que o fã da placa de vídeo disparou? Porque ele não está recebendo informação, não está recebendo referência PWM no 4 pino. E quem que manda a referência no 4 pino? Acabei de falar, é a GPU. Ou seja, a GPU não está funcionando. Tem placas de vídeo que não dão vídeo, mas o fã fica na rotação controlada. E se você pega no 4 pino lá com o osciloscópio, você vai ver que tem modulação no 4 pino, ou seja, a GPU está trabalhando. A GPU está alimentada. Ela não está inoperante. Ele não está dando vídeo por alguma outra coisa. Então isso aí já é... A gente tem que ficar atento a esses detalhes para a gente diagnosticar os defeitos mais fácil. E tem aquelas placas de vídeo também que você está jogando do nada. A tela apaga e o fã dispara. Perde o vídeo e o fã dispara. É muito comum, né? O cliente chegar pra gente, eu tô com uma placa de vídeo aqui que quando tá jogando ela perde o vídeo e o fã dela dispara. Você sabe que a GPU da placa de vídeo, o chip gráfico, ele parou de funcionar do nada. Perdeu a alimentação, tá? Porque ele se desligou, porque ficou sem a modulação PWM no fã, e daí o CI do fã passa a jogar tudo que entra nele pro motor.
e tudo que entra nele é o quê? 12 volts, rotação máxima. Por isso que o fan vai para rotação máxima, porque ele perde o sinal de PWM que vem da GPU. Então isso indica um mau funcionamento na GPU. Então esses detalhes pequenos, galera, é muito importante para a gente ter mais precisão no diagnóstico do defeito da placa. Agora aqui, pessoal, como é que faz para a gente testar o funcionamento PWM do fan? Porque aqui eu mostrei para vocês o teste no modo DC, diminuindo aqui a tensão. Mas como é que a gente testa a função dele PWM sem precisar de ter uma placa de vídeo com chip funcionando e usar a portinha ali da placa de vídeo ou a portinha da placa-mãe, né? Aqui, ó, o esqueminha que eu falei para vocês, tá? Vou desligar essa fonte aqui agora. Essa pecinha aqui, galera, ela vai ter aqui um potenciômetro, beleza? Que é onde que a gente vai fazer o controle de rotação do fan. Ela vai ter aqui um seizinho pequenininho, que esse seizinho é que vai gerar a modulação PWM pra gente, no quarto pino. Fechou? E ele também tem um sinal de RPM, que é o terceiro pininho aqui, que ele é juntado com esse pino aqui da ponta, que está escrito S aqui, ó. É a mesma coisa. Então o sinal de RPM é esse terceiro aqui, ou pegando direto ali nele, e o de PWM ele vem para esse circuito integradozinho aqui, que é esse circuito integradozinho aqui que vai gerar a modulação PWM aqui pra gente, de acordo com o que a gente colocar aqui no potenciômetro, tá? Se a gente colocar o potenciômetro no máximo, o duty cycle vai ser maior. Até no máximo total, o duty cycle 100%. 100% do tempo, o 12 volts ligado, que é quando o fan vai para 100% de rotação. E a partir daqui do momento que você vai diminuindo, ele vai diminuindo o duty cycle até zerar. E você tem um trimpotezinho aqui na frente, que é para você regular o duty cycle mínimo. Às vezes você tem fãs, aí vamos lá, né? Você tem aquele chipzinho que tem dentro do fan lá, tem uns que não suportam o fan stop, tá? No caso a modulação zero, duty cycle zero, que é a hora que ele vai parar o fan. Tem uns CIs lá que eles têm a rotação mínima, que eles funcionam. Ele não vai suportar parar o fan. Mesmo o duty cycle chegando a zero, você joga um duty cycle no quarto pino de zero, ou seja, 100% do tempo o 12 volts desligado, né? Ele ainda vai ficar girando o fan devagarzinho numa rotação mínima. Ele vai manter uma rotação mínima, aí depende de qual que é o CIzinho que está sendo usado ali no fan, tá? Tem fãs que eles suportam o fan stop, o 6zinho ele corta a modulação total na bobina do motor de acordo com o que ele recebe no PWM. Se ele recebe no pino do PWM que o duty cycle está 0%, ele vai jogar nenhum pulso de 12 volts no motor. Tá? Então isso vai depender, isso vai de fan para fan. E nas placas de vídeo é a mesma coisa. Tem fãs de placas de vídeo que não suportam o fan stop. É muito comum a pessoa comprar, né, estraga um fan, quebra a hélice de um fan e ela compra um na internet igual, entre aspas. Só que quando ele troca na placa de vídeo, um fan não para. O fan stop só funciona no outro, que estava já na placa de vídeo. Por quê? Porque o chip usado dentro daquele fan não suporta o fan stop. Aquele fan não vai parar mesmo, tá? Então é por causa disso. Mas enfim, então nesse trimpotezinho aqui você vai regular o duty cycle mínimo para você não zerar ele. Aí isso aí vai do fan que você está usando nesse módulozinho aqui. Se o fan que você está usando ele trabalha com uma modulação mínima, você vai pegar qual que é essa modulação e você vai repetir ela aqui nesse trípode só para ficar 100% preciso aqui o que você fizer no potenciômetro. Fechou? Basicamente isso daqui. No caso aqui o meu eu deixei o trípode no mínimo, então quando eu zero aqui ele vai cortar completamente a modulação PWM até o máximo 100%. E é aqui que a gente testa os fãs PWM, galera. Então vamos lá? Vou simular aqui o funcionamento do fã na placa de vídeo, tá? E no PC também. Alimentação 12 volts direto, ela não muda. A entrada aqui sempre 12 volts. Sempre, ó. Liguei aqui. E eu vou liberar no output. Pronto, já está vindo 12 volts aqui para o módulo. Ó, vocês podem ver que já ligou aqui a luzinha dele. E ele tem um nívelzinho aqui que é para você desligar. Ó. Quando você chega no mínimo aqui ó, e dá um nível, ó, ele instala. Ó, desliguei, liguei. Desliguei, liguei. Então ele começa a contar a partir daqui, tá? Beleza, ó, mínimo, máximo. E aí, vamos lá? Primeiro eu vou deixar no mínimo. E eu vou ligar aqui o meu conectorzinho de fan. Ah lá. Eu não tenho modulação nenhuma aqui, galera, porque como eu falei para vocês aqui no trípode, eu deixei para modulação zerar, ficar zero. Esse fan aqui, ele não suporta fan stop. Ele não suporta fan stop, ó, a rotação mínima dele é essa aí. Então isso é o mínimo que ele vai chegar. E agora, a gente vai pegar o osciloscópio ali que eu vou mostrar isso para vocês, tá? Eu vou aterrar o osciloscópio aqui no negativo, tá? E a ponteira positiva do osciloscópio eu vou colocar lá no quarto pino, que é o sinal de PWM. Como vocês podem ver, ó, não tem modulação nenhuma.
Tá zerado, zerado, zerado. Deixa eu tentar aqui aumentar só um pouquinho, só para eu ajustar aqui a onda aqui. Aí, ó. Agora eu tive... Deixa eu dar um Alt 7. Aí, ó. Aí eu tive modulação. Eu aumentei aqui um pouquinho. Ó, aumentei. Mais. Olha lá. Vocês podem ver o Duty Cycle mudando ali de acordo com o que eu tô aumentando aqui, ó, no potenciômetro, ó. Eu aumento aqui o potenciômetro, ó. Eu aumento o Duty Cycle. Diminuo aqui o potenciômetro. Eu diminuo o Duty Cycle. Isso é o espelho que aquele CI dentro do fan precisa. Ele precisa desse espelho aqui, ó, para ele repetir isso daqui na alimentação do motor, nos pulsos que ele vai jogar na bobina do motor na alimentação de entrada. Olha que interessante. A alimentação de entrada não muda, sempre 12 volts e o fan está na rotação baixíssima. Eu posso colocar ele mais baixo ainda, ó. Olha lá o Duty Cycle, ó. Coloquei o Duty Cycle 10%, galera, lá. Duty 10%, ou seja, eu tenho um ciclo aqui, tá? Que ele começa aqui e termina aqui no final. E somente 10% desse ciclo é que eu tenho um pulso de 12 volts, tá? Eu tenho uma energia ligada. Depois os outros 90% tudo desligado, ó, sinal lá embaixo. Isso aqui é o sinal, olha lá, que o CI precisa para ele jogar os pulsos somente 10% do tempo ali, o pulso de 12 volts ligado no motor, rotação bem baixinha, tá? Agora, se eu venho aqui e zero, eu vou zerar o pulso, ó. Ó, zerei. Cortou lá. Agora o Duty Cycle está 0%. Em 0% do tempo, o pulso está ligado. Ou seja, está desligado o ciclo inteiro. E o fan não parou. Por que ele não parou? Porque esse fan não suporta fan stop. Ele tem essa rotação mínima dele aqui. Então ele passa a funcionar a partir de uma determinada modulação. Mas olha que interessante isso, galera. Mesmo o fan com a rotação mínima aqui, ó, Duty Cycle de 6%, você pode ver que o consumo do fan caiu pra caramba, 0.019 amperes. Os 12 volts continuam sendo 12 volts. Eu não diminui a tensão em momento nenhum. E o fan está na rotação mínima. Se eu pego aqui e jogo o Duty Cycle no máximo, olha lá, ó. Vou jogar o Duty Cycle em 100%, ó. Vou deixar aqui 99 aqui, ó. Olha lá, ó. Aí o fan joga 12 volts direto no motor. Consumo máximo, rotação máxima. Ou seja, aqui eu diminuo a rotação sem diminuir a tensão, só mudando a modulação no quarto pino PWM. Então aqui eu sei que esse fan está funcionando. A função PWM dele está funcionando. Tem fãs que você compra que mesmo você mudando a modulação aqui, ele sempre fica em 100%. Isso é um sinal de que aquele CI lá dentro do fan está com problema. Tem placas de vídeo que a gente pega elas desse jeito. O cara manda, ó, eu tô com uma placa de vídeo aqui que o fan dela está sem controle de rotação. Ele fica em 100% o tempo inteiro. Aí quando a gente chega na placa de vídeo aqui, eu coloco aqui, faço o teste nesse aparelhinho, né? Eu tenho até um adaptador aqui, ó, que eu fiz, coloquei os tubos termorretráteis, eu peguei esse conector de uma própria sucata de placa de vídeo, porque o conector da placa de vídeo é nesse padrão aqui. E o desse esqueminha aqui que a gente está usando, ó, ele usa esse padrão que é o padrão do desktop. Então eu coloco lá e conecto o fan da placa de vídeo aqui e eu faço aqui o controle aqui para ver se eu estou tendo controle de rotação via PWM naquele fan da placa de vídeo que está disparado, né? Se eu coloco o fan da placa de vídeo nesse controlador aqui e ele está em 100% o tempo inteiro, eu sei que aquele CI dentro do fan estragou. Ele está jogando 12 volts direto para a saída, tudo que entra ele está jogando para a saída. Provavelmente o MOSFET dentro dele travou fechado. É o mesmo esquema quando a gente tem um problema no overrame da placa de vídeo, né? Quando joga 12 volts direto na bobina. O MOSFET travou em estado fechado para sempre. E aí o fan ele sempre fica em 100%. Aí você consegue ainda usar ele com o controle DC. Diminuindo a tensão, você vai diminuir a rotação, mas a função PWM dele não funciona mais. E na placa de vídeo, como a placa de vídeo só controla no modo PWM, ele vai ficar em 100% na placa de vídeo, porque a alimentação do fan na placa de vídeo é sempre 12 volts, tá? Então ele vai ficar na rotação máxima. Nestes casos, é só trocando o fan. Não tem o que fazer, galera. Na placa de vídeo você vai ter que trocar o fan. Então eu coloquei o fan aqui, detectei que o fan que está com problema, nem mexo na placa de vídeo, né? Por isso que essa pecinha aqui ela é muito importante, tá? Muito, muito importante. Vou deixar o link na descrição, que isso aqui quebra um galho do caramba e é muito baratinho. Para testar a função PWM de fan, isso aqui é indispensável. É indispensável. Agora, se o fan fora da placa está funcionando normalmente, eu sei que o problema está lá na placa de vídeo. Não está chegando modulação PWM no quarto pino. Aí eu vou passar análise lá para o circuito. Entendeu agora? A gente tem um caso parecido nessa placa que eu vou mostrar para vocês já já. Olha o que acontece se eu retiro o quarto pino. Eu vou remover esse quarto pino aqui, ó. Ele tem uma travinha aqui, ó. Jogar esse pino para fora. Acho que saiu.
Aí, ó. Tirei o quarto pino. Ou seja, eu não vou ter informação de PWM mais. Tá? Então aqui agora ele está funcionando como um fan DC. Somente positivo, negativo e RPM. Vou conectar lá e o que vai acontecer? Ele vai disparar em 100%. Aí. Rotação máxima. Consumo máximo. 12 volts. Aí aqui, galera, ó. Vou até colocar aqui em cima. Independente se eu diminuo a modulação de PWM ou aumente, ele continua em 100%, ó. Consumo máximo, não muda, ó. Agora olha se eu venho aqui com o sinal PWM e conecto aqui dentro, ó. Vou enfiar lá dentro o pininho de novo, ó. Ó. Na mesma hora, passou a ser controlado. Porque daí o CI lá no fan já recebeu o espelho que ele precisa, ó, o consumo já caiu. Tensão continua a mesma, mas o consumo caiu. Tirei o pino, perdi o sinal. Isso aqui é um exemplo de um chip de uma placa de vídeo que parou de funcionar. O chip da placa de vídeo parou de funcionar e parou de mandar o PWM para o fan. Pum! O fan dispara em 100%. Olha lá, consumo foi para o máximo de novo, 12 volts. O 12 volts não muda, tá? Coloquei o sinal de PWM de novo. Consumo do fan caiu, voltou a ter o controle de rotação PWM, tá? Ó. Aumentei, aumentou, diminuí, diminuí. Então isso aqui é um fan que está funcionando, o controle PWM. O CI dentro do fan está operacional, o fan não está com problema. Daí, galera, como é que a gente faz para fazer esse controle de rotação em mais de um fan? Como a gente usa uma portinha só para controlar mais de um fan? Não tem muito segredo, pessoal. A gente só vai precisar de unificar o sinal de RPM. Porque o sinal de RPM não dá para dois ficarem ligados juntos. Um fan, ele nunca vai estar na mesma posição que o outro, no ponto inicial. Similar à roda de uma bicicleta. Se você pega duas bicicletas que têm o medidor de velocidade na roda, na hora que você começar com as duas a andar, a posição da roda de uma nunca vai estar na mesma posição da outra. Então isso vai dar uma leitura de RPM maior. Por quê? Porque um sensor está aqui, vamos supor aqui, ó, a gente tem um sensor nesse ponto aqui, ó. No outro fan o sensor está aqui embaixo. Os dois começaram a girar junto. Um sensor vai passar aqui, enquanto no outro lá já está para passar. Então passa um e passa o outro. Ou seja, duas leituras, uma atrás da outra. O receptor de informação disso aqui, que é a GPU, no caso da placa de vídeo, vai receber duas informações, dois pulsos muito rápido. Ela vai achar que deu 2 voltas. Então ela vai marcar o RPM errado. A informação de RPM ela não pode trabalhar de forma paralela, tá? Você só pode usar de um fan. É indiscutível, não tem como. Ou ao menos que você use 2 circuitos que recebem informação de RPM, um para cada fan, ok. Mas no caso, como a gente tem um só, você escolhe um dos fãs. Aí você pode ligar 10, 20, 100 fãs. Junto, em paralelo. Sinal de PWM, tudo juntinho em paralelo. Mas o sinal de RPM só pode vir de um fan. Não pode os outros vir junto. Porque senão a leitura de RPM vai ser errada. Por isso que quando a gente vai fazer controle de rotação de vários fãs usando uma porta só, é muito importante que os fãs sejam iguais. Usem o mesmo motor, para todos eles ter o mesmo range de velocidade. Porque daí o controle de rotação em todos fica igualzinho. E aí você usa o RPM de um só. Você não pode pegar um fan que opera em 4.000 RPM junto com um que só opera em 2.000, porque daí qual sensor de RPM que você vai pegar de qual fan? Porque quando o Duty Cycle estiver em 100%, um fan vai estar em 2.000 RPM e o outro vai estar em 4.000. Então você vai ter que escolher um fan para você usar como referência. Então por isso que é importante todos eles serem iguais. E na placa de vídeo é exatamente assim que funciona. E aqui no próprio fan, como vocês podem ver, ó, no próprio chicotezinho dele, esse fan aqui ele tem a opção de você ligar um outro junto com ele. Ó. Ele vai ter o chicote principal, né, que é esse aqui que tem 4 pinos, normal, que é o que a gente estava usando, e ele vai te entregar um fêmea aqui para você ligar outro fan. Vocês podem ver que lá dentro um pino é faltando. Ó. E qual que é esse pino que está faltando? É exatamente o de RPM. Ele só tem o quarto, que é o de PWM, o primeiro e o segundo, que é negativo e positivo. O de RPM é faltando. Vocês podem ver aqui também, ó, somente 3 fios. Ó. Exatamente o terceiro de RPM é faltando. Então se eu ligasse um outro fan aqui junto com ele, vou dar um exemplo deste fan aqui. Vamos supor que ele seja de 4 fios também, tá? Eu ligo aqui junto com ele, ó. Pum, liguei. E aqui, somente aqui que eu vou ligar no controlador. Liguei no controlador, tá? O controlador ele vai receber informação de RPM somente deste,
que é o primeiro que está com os 4 fios aqui. O segundo que está no cabo fêmea não tem o sinal de RPM. Então o controlador vai receber informação de RPM somente desse aqui, e baseado na informação de RPM desse, ele vai regular a rotação e jogar a modulação PWM no quarto pino, que daí sim vai para os dois de forma simultânea. E aí os dois vão acompanhar a mesma rotação. Mas a informação de RPM é somente de um fan. E na placa de vídeo funciona exatamente da mesma forma. Eu vou deixar um videozinho que eu fiz aí quando esse dissipador que estava aberto, que vocês vão ver que no chicotezinho da placa de vídeo que liga os dois fãs é exatamente dessa forma. O segundo fã, ele não tem o sinal de RPM sendo reportado aqui para o conector, somente de um fã, tá? O fã, ele costuma dar problema no sinal de RPM. O fã, ele para de reportar RPM no terceiro pino. E aí você não vai ter a leitura de RPM do fã. Como que a gente sabe se é o fã que está com problema ou se é o circuito na placa de vídeo ou lá no PC que não está funcionando essa leitura de RPM? A gente consegue medir no osciloscópio também, da mesma forma que eu mostrei para vocês aqui a modulação PWM do quarto pino. Só que a gente tem que fazer uma modificaçãozinha. Como que isso aqui funciona, galera? Vamos lá, preste bem atenção. Esse sinal de RPM, toda vez que a hélice ela dá uma volta, né, e passa no sensor, o sinal ele vai para 0 volts. Ele vai ser aterrado. Quando o pulso parou, esse sinal vai ficar flutuando. Ele não vai ter nem positivo e nem negativo. Ele vai ficar flutuando. E quando o pulso passa de novo, a hélice passou ali no sensor, ele vai para negativo. Parou de passar, ele vai ficar flutuando. Então, na verdade, não é um pulso positivo quando passa. É ao contrário, é um pulso negativo quando dá uma volta. Você vai ter um pulso negativo. Quando a hélice não passa no sensor, você não tem pulso nenhum, nem positivo e nem negativo, então o sinal fica flutuando. E o problema é que um sinal que fica flutuando, que não está nem para o negativo e nem para o positivo, né, ele não está nem para o down e nem para o up, ele recebe interferência. Principalmente porque o motor ele funciona com bobina. É um eletroímã ali, então tem muita interferência eletromagnética nesse setor. E esse sinal que está flutuando, ele fica recebendo interferência. Então ele vai para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então você vai ficar recebendo informação errada de RPM se você tentar medir assim da forma crua. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês no osciloscópio, tá? Vamos lá? Vou ligar lá, o nosso fã vai começar a girar. Não vou deixar ele na rotação máxima. Média rotação. Tô com o controle PWM aqui, belezinha, tá? Vou aterrar a ponta do osciloscópio no negativo aqui. No sinal PWM, que é o quarto, como eu já tinha falado e mostrado para vocês aqui, a gente mede normal, olha lá. Peguei lá no quarto pino, ó, no quarto pino, olha lá. A gente tem a modulação perfeitinha, deixei um dead cycle aqui quase de 50%. Já o terceiro pino aqui do RPM, eu vou desligar aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Coloquei aqui o multímetro na escala de continuidade. E se você pega aqui ó, o terceiro pino, que é o do RPM, com esse pino S aqui, eu vou pegar aqui por cima aqui do fã, que é melhor. Aqui, ó. E eu pego esse pino S aqui, ó, na escala de continuidade, no multímetro. Ah lá, eu tenho continuidade. É só para vocês verem que tá ligado os dois pinos, tá? Então, para eu pegar o RPM aqui, eu posso pegar tanto no terceiro pino aqui, direto no fã, como eu posso pegar nesse S aqui também, que é a mesma coisa. Eu vou pegar no S aqui que fica mais fácil, tá? Mostrei aqui no multímetro só para não ficar dúvidas aí. Agora, já aqui no osciloscópio, quando... Eu vou ligar de novo aqui, deixar aqui meia rotação. Já no osciloscópio, quando eu pego aqui, ó, e eu vou dar um alto 7, olha o sinal como é que ele fica. Porque é aquele esquema que eu falei. O sinal, quando ele está flutuando, ele fica recebendo muita interferência eletromagnética do motor. E quando ele recebe o sinal do sensor, esse sinal ele é um sinal negativo. Ele vai para pull down. Ele vai para negativo, no caso desligado, né, aqui no osciloscópio. E depois que ele flutua, ele vai ficar subindo, descendo. Então ele fica um sinal todo cheio de ruído. Como vocês estão vendo aqui, ó. A gente não consegue ler com precisão. Então, dessa forma que a gente não consegue verificar o funcionamento do RPM no fã com o circuito na forma original que está aqui, a gente tem que fazer uma mudança. E qual que é essa mudança? É uma mudança bem simples, que no esquema elétrico da própria placa de vídeo existe essa característica aqui na placa de vídeo também, que é você colocar um resistor de pull-up. O que é o resistor de pull-up? Você vai pegar esse resistor do sinal, de algum sinal positivo da placa e você vai jogar para esse pino. Para você manter o nível nesse pino em nível alto. Um positivo forte ali. Para quando a hélice aqui, o fã, né,
passar pelo sensor, o sensor vai jogar para negativo. E aí você vai ter uma discrepância entre os dois sinais, negativo, positivo. Negativo, positivo, você vai ter uma onda quadrada bonitinha, sem interferência. Então a gente coloca um resistor de pull-up, justamente para manter o sinal quando não tem leitura do sensor, o sinal vai ficar em nível alto, tá? Ele vai ficar ali com uma tensão alta. Na placa de vídeo usa o 3.3 volts, tá? Se tem um resistor do 3.3 volts para esse terceiro pino de RPM, é um resistor geralmente ali de 10K e ele vai manter aquele sinal em nível alto, beleza? Mas quando a hélice passa no sensor e gera um pulso negativo, como a resistência é uma resistência de 10K, acaba que o sinal negativo ele fica mais forte, ele vai ser predominante e aí o sinal desce. Agora, se eu pego e jogo um jumper sem resistor do 3.3 da placa de vídeo para o sensor de RPM, na hora que o fã der uma volta que jogar esse sinal, que teoricamente esse sinal teria que ir para baixo, né? Ele não vai ir para baixo porque o sinal predominante que vai estar com a resistência mais baixa vai ser o sinal positivo, então esse sinal sempre vai ficar em nível alto o tempo inteiro. Então por isso que a gente tem que usar um resistor de 10K para ficar com a resistência bem alta, para esse sinal ele conseguir variar para baixo, para cima, para baixo, para cima. Acho que deu para entender, né? E é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Vou mostrar aí para vocês esse resistor no esquema da placa de vídeo. Eu vou mostrar lá para vocês. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Tem um resistorzinho aqui, que inclusive ele já estava aqui, tá? Eu tirei para mostrar isso para você. É um resistorzinho de 10K, tá vendo? Escala de resistência. E pegando aqui nos dois pininhos dele aqui, ó. Olha lá, 9.82K, beleza? A tensão que a gente vai usar aqui para jogar para nível lógico alto não tem muita importância, tá, galera? Esse sinal ele não alimenta nenhum circuito ali no fã. Como eu disse, ele é um sinal que fica flutuando, então a tensão que você vai colocar ela para o alto não importa. O importante é só o resistor. No caso aqui eu vou jogar do VCC inicial, que é os 12 volts mesmo do fã. Então aqui é muito simples a modificação, pessoal, não tem segredo nenhum, ó. Ó, coloquei aqui um pouquinho de fluxo. E o que que acontece? Como eu disse para vocês, né, o sinal de RPM é esse S aqui, ele tá ligado junto aqui, ó, tá? Os dois é a mesma coisa. Então, puxar daqui que é mais fácil, né? Que a ponta do ferro tá meio suja aqui, mas vai dar para mostrar aqui para vocês. Depois eu soldo direito se precisar. E aí eu vou pegar esse resistor aqui e eu vou colocar ele aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, pegando do sinal de RPM pro positivo. Ó, soldei um lado, venho aqui, soldo o outro, tá bom. Vou dar uma limpadinha aqui, depois eu soldo isso aqui direito, tá? Ficou meio pros cocos aqui, mas é só para mostrar para vocês. Prontinho, galera. Como vocês podem ver aqui, ó, é bem simples, ó. A gente colocou esse resistor de pull-up aqui, do sinal positivo, que é os 12 volts, jogando esses 12 volts para o sensor de RPM com essa resistência de 10K. É muito simples, tá? Aí a gente vai conseguir ler o sinal limpinho, que é a mesma forma que a placa de vídeo funciona, como eu disse, né? Antes desse sinal de RPM ir para a GPU, o sinal também ele é colocado em pull-up com resistor, e é um resistor de 10K também, tá? Isso aqui é só se a gente for fazer a leitura de RPM. Se você não for ler se o RPM do fã está funcionando, né? Você não precisa de fazer isso daqui não, beleza? Mas agora vamos lá? Ligar o osciloscópio aqui de novo. Liguei o osciloscópio. Vamos ligar tudo aqui de novo, ó. 12 volts na entrada. Negativo. O osciloscópio a gente aterra o negativo dele aqui. Vamos ligar o fã aqui no controlador. Pronto. Vou ligar o fã. Deixar em meia rotação. Tá ali bonitinho. E agora a gente tem aqui, ó, a leitura de PWM. Que ela vai ficar assim porque eu ajustei para ler o RPM, né? Mas se a gente ver aqui, ó, no Auto Set, a gente tem a leitura do PWM bonitinha, lá, aumentei o Duty Cycle, diminui o Duty Cycle, o fã aumenta e diminui a rotação lá, tá funcionando belezinha. E eu tenho aqui também agora, quando eu pego lá no S, que é a mesma coisa que eu pegar aqui, ó, no pino 3, vou pegar já aqui no 3. Vou dar um Auto Set. Olha lá a diferença agora do sinal de RPM. Ah, como que eu sei quantos RPM tá? No osciloscópio você não vai ver informação em RPM, porque o RPM é um cálculo. O osciloscópio mede frequência. Então, como você pode ver aqui, a frequência no momento, com o Duty Cycle, né, próximo de 50% ali na rotação do fã, tá dando 33 Hz. Olha aqui, ó, vocês conseguem ver aqui embaixo, ó, frequência, ó, 32 Hz agora. A unidade de medida Hz na frequência são aqui variações por segundo. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 Hz,
é 1 pulso por segundo. 2 Hz são 2 pulsos por segundo. 3 Hz, 3 pulsos por segundo. Toda vez que a hélice dá uma volta, o sinal vai para negativo a hora que ele desce aqui, ó. E aí a hora que a hélice não está passando no sensor, o sinal vai para o alto, que é 12 volts, que foi o resistor de pull-up que a gente colocou aqui de 10K. É fácil de saber quantos RPM com precisão que você tem lendo pelo osciloscópio, mas tem que fazer o cálculo, fechou? Então eu sei que esse fan aqui, ele está 100% operacional. Ele está reportando o RPM para o circuito, o sensor de RPM dele está funcionando normalmente, como vocês podem ver lá. Como o fan ele demora mais, tipo assim, ó, na hora que eu mudo a variação aqui, o fan ele demora para cair a rotação até estabilizar. E quando eu aumento, ele também demora para subir a rotação até estabilizar. Daí olha como que o sinal ele vai acompanhando devagarzinho, olha, de RPM. Ó, vou diminuir aqui agora. Deixa eu chegar mais perto aqui que fica mais fácil de vocês verem. Ó, vou diminuir. Olha o tempo que a onda demora. Ó, porque o fan está perdendo a rotação agora. Aí, ó. Agora caiu para 21 Hz, ó. Vou tentar diminuir um pouquinho mais. Deixa eu ver se ele cai mais que isso. Aí, caiu mais ainda, ó. Isso é o mínimo que esse fan chega. Agora, olha se eu coloco no máximo, ó. Vou colocar no máximo, ó. Olha o tempo que ele vai demorar para subir, ó. Máximo. Ó. Então, vocês podem ver que o sinal de RPM ele demora mais para acompanhar quando eu mexo no potenciômetro, porque isso aqui é o sinal de fato da hélice do fan, tá? É o sensor de RPM do fan. Agora, quando eu coloco no módulo PWM aqui, ó, dá um Alt 7 aqui para ficar melhor, olha lá, aqui é na hora, ó, mudei, ó, porque isso aqui é o espelho que o fan está recebendo, né? Do circuito integrado aqui dessa plaquinha, ó. E aí ele usa esse espelho para jogar os pulsos na bobina. Então, ó, esse fan está perfeitamente operacional, ele está seguindo o espelho que a gente coloca aqui, ele está reportando o RPM certinho ali pra gente, ó, e é isso. Pronto, galera, aqui não resta dúvidas mais aí de como que esses fãs funcionam. Eu já recebi diversas perguntas relacionadas a fã, por isso que eu estou fazendo esse vídeo bem detalhado para não ficar dúvidas mais, tá? Porque todo mundo que me perguntar sobre isso agora, eu vou mandar o link do vídeo. Muita gente compra fã para o gabinete, montou um PC e comprou fã. E aí ele comprou fãs para o gabinete que é de 3 pinos só, ou seja, não são fãs PWM. São fãs que a rotação é feita, que o controle, né, de rotação é feito pela a variação na tensão. E aí ele coloca na placa-mãe, a placa-mãe dele só suporta PWM. Tem uma portinha de 4 pinos, só que tem placas-mães que tem a portinha de 4 pinos e a porta pode operar dos dois modos. Lá na BIOS da placa-mãe você pode trocar, inclusive, como eu falei, mas tem placas-mães que não. Tem placas-mães que a porta é de 4 pinos e o controle é só PWM, não tem o controle por drop de tensão. E aí o cara compra um fã de 3 pinos e coloca na placa-mãe. E o fã fica em 100% para sempre, não tem controle de rotação. Inclusive teve um recentemente que mandou para mim, nossa, montei um Watercooling Custom aqui, todos os fãs do radiador tá ficando em 100%, não consigo controlar a rotação. Aí quando ele mostrou para mim, falei, cara, essa placa-mãe sua aqui não suporta controle DC, cara, é só PWM, esses fãs seu é de 3 pinos. Você tá usando a porta da placa-mãe para ligar todos os fãs. Modo controle PWM, a tensão é sempre 12 volts. E aí aconteceu o que eu mostrei para vocês. O fã tá sendo alimentado só com 12 volts direto, rotação máxima. Tem placas-mães que ela vai ter um transistor bipolar, inclusive a placa de vídeo também tem. Aqui, ó. Inclusive eu peguei essa placa de videozinho aqui para exemplificar para vocês. Como eu disse no começo do vídeo, a grande esmagadora maioria das placas de vídeo, elas vão ser de 4 pinos. O plug dela vai ser esse plug aqui que eu mostrei para vocês, que é 4 pinos, que é o controle PWM. Mas você vai ter algumas placas de vídeo, essa aqui é uma GTX 960, por exemplo, que ela vai ter um conector de 3 pinos. Ó. Olha aqui que interessante. É um conectorzinho de 3 pinos, não é de 4. Aí como que o controle de rotação é feito aqui nesse fan? O controle de rotação nesse fan é feito pela queda de tensão. É um pino negativo, um positivo e um de RPM. Não tem PWM. Então para você diminuir a rotação desse fan, você vai ter que diminuir a tensão. E como que você diminui a tensão? Aí essas placas de vídeo, ela vai ter um circuito externo aqui, ó, ele aqui, ó. Tá? Que ela vai ter um transistor bipolar. E ela vai ter que ter um circuito integrado que controla o transistor bipolar. E o sinal de PWM da GPU não vai vir direto para o fan. Vai vir para esse circuito integrado. Então esse circuito integrado aqui recebe a modulação PWM da GPU e baseado nessa modulação ele vai controlar esse transistor bipolar para o transistor bipolar descer a tensão no fan. A placa-mãe também tem isso. As placas-mães que suportam o controle tem a porta de 4 pinos, mas na porta suporta o controle tanto PWM quanto o modo DC. Você pode escolher na BIOS. Quando você coloca no modo DC, esse circuitozinho interno aqui que vai atuar.
com o transistor bipolar para descer a tensão no pino positivo. E quando você coloca para operar no modo PWM, aí o quarto pino que vai entrar em ação e aí esse transistor bipolar aqui deixa sempre passar 12 volts para alimentação. Basicamente isso, não tem segredo. Então estou mostrando isso aqui também porque vocês podem deparar com placa de vídeo com um fan de 3 pinos e neste caso aqui o pino PWM não existe, tá? O pino PWM que vem da GPU, porque ainda assim nessas placas quem controla a rotação do fan é a GPU também, mas o sinal de PWM da GPU não vem para o fan, ele vai vir para esse circuito integrado aqui. Já o sinal de RPM do fan, que é o terceiro pino, esse aqui vai direto para a GPU normalmente, porque é a GPU que recebe a informação de RPM do fan. Então esse sinal que eu mostrei aqui agora para vocês no osciloscópio do RPM do fan, esse sinal ele vai dentro da GPU. A GPU tem que receber essa informação para ela saber quantos RPM que o fan está gerando, para a partir dali ela mudar a modulação no PWM para seguir a curva que você configurou. Fechou? Pronto, morreu. Agora vamos falar sobre o defeito na placa de vídeo aqui do cliente. Só limpar aqui a bancada que eu já volto. Então agora, pessoal, falando sobre o defeito da placa, o cliente me mandou essa placa relatando 2 problemas, tá? O problema inicial é um problema que ele já pegou ela dessa forma, que é o problema nos fãs. Ele comprou essa placa usada de um cara e o cara que passou a placa para ele falou que ela estava só com esse problema nos fãs, que os fãs eles estavam sem controle de rotação, eles estavam disparando, mas que foi porque ele colocou uma BIOS lá, que era só colocar a BIOS original da placa que ela voltava a funcionar os fãs. E aí ele comprou a placa acreditando nessa conversa, né? Aí ele comprou a placa, colocou a BIOS original, mas aí ele viu que não resolveu, que continuou exatamente do mesmo jeito. Só que ele acabou usando a placa assim, porque a placa funcionava normalmente. Tá? E aí ele usou ela assim por muito tempo, até que ela começou a dar problema em jogos, depois de bastante tempo. Ela crashava, dava umas falhas na imagem, enfim. Foi aí que ele relatou essa história para mim e encaminhou a placa para eu estar fazendo o reparo. Então a placa veio para mim com 2 defeitos. O problema nos fãs e esse problema de estar crashando nos jogos que aconteceu depois. Inicialmente eu já fiz a análise aqui, eu já identifiquei aonde era o problema aqui dos fãs. E infelizmente não tem reparo, eu vou mostrar para vocês o porquê. O que a gente vai fazer aqui é tentar fazer um paliativo para continuar usando a placa de boa. E o problema da placa estar crashando nos jogos, dando falhas na imagem, era problema de BGA relacionado à GPU. E esse eu já resolvi o problema. Eu fiz o rebol na GPU, já soldei ela, já está funcionando perfeitamente, esse problema foi resolvido, mas o problema dos fãs eu vou mostrar para vocês ali o porquê que não tem como resolver. Vamos lá, eu vou pegar essa placa, eu vou ligar ela ali no sistema para vocês verem esse sintoma, tá? Ó, inicialmente, como vocês podem ver, o fan ele gira na rotação mínima. Ele está girando, ó, mas ele está girando bem devagarzinho. Inclusive eu paro no dedo aqui, ó, tá? Então ele está numa rotação mínima, não está disparado em 100%, mas o cliente relatava exatamente o seguinte: na hora que eu abria um jogo, que eu começava a jogar, os fãs disparavam em 100%, que é o problema dela. Eu vou abrir aqui o MSI Afterburner e a gente vai ver aqui as estatísticas da placa. A placa já está aqui, já está com o drive instalado. Tudo belezinha, isso aqui é uma RTX 2060, tá? Eu esqueci de falar. E como vocês podem ver aqui no Fan Speed, ele tá 0%. Né? No caso, a placa já inicia com a função de 0% ativada, porque o chip está frio, né? Ele está aqui 29 graus agora. Então ela já inicia com o fan parado. E por que o fan não está parado aqui, galera? Porque estes fãs, eles não suportam fan stop. O chip que está dentro deles lá é aquele esquema que eu falei para vocês anteriormente, né? O 6zinho que está dentro deles ali não suporta o fan stop. Eles têm uma rotação mínima. E dá para ver que a rotação mínima desse aqui é mais baixa do que esse. Os fãs também não são os mesmos. E o cliente me relatou exatamente isso, né? Eu questionei ele, ele falou que esses fãs dessa placa não são originais, que foram trocados também. Enfim, e dá para ver até pela coloração da hélice, que essa aqui é mais fosca e essa aqui é mais brilhante, ó. Então realmente são fãs diferentes e os dois não são os que veio original na placa. Provavelmente os que veio original aqui na placa funcionavam o fan stop, porque na BIOS tem essa função, tá? A curva do fan da BIOS tem a função do fan stop. Como vocês podem ver aqui, no momento tá 0%, era pro fan estar parado. Mas enfim, no momento aqui a gente está tendo controle de rotação. Logo, só de ver o fan girando devagarzinho assim, ó, eu já tenho alguns parâmetros. Eu sei que a GPU
tá mandando modulação PWM para os fãs naquele quarto pino. Porque se a GPU não tivesse mandando modulação PWM para o fã, eles iam estar disparados em 100%. Aquele esquema que eu falei, quando você tira a modulação PWM, o CI dentro do fã ele repassa tudo da entrada para a saída, ou seja, vai 12 volts para o motor e ele dispara em 100%. Se ele não está disparado em 100%, ele está respeitando aqui o 0%, ele só não está parado de fato porque o fã não suporta, mas ele está na rotação mínima, que foi o que eu mostrei ali no fan de desktop de exemplo, né? Que mesmo você botando na modulação 0, o Duty Cycle em 0, ele ainda fica na rotação mínima, que é o que está acontecendo aqui. Então ele está respeitando o que a GPU está mandando. Então a GPU está se comunicando com o fã naquele quarto pino, tá? Então a gente tem sinal da GPU pro fã. Agora, vamos tentar subir essa rotação? Eu vou colocar aqui, eu vou tirar do 0% e vou colocar aqui 30%, ó. Vou tirar aqui do modo automático. Eu vou colocar aqui, ó, 30%. Olha o que acontece quando eu aplico. Ó. Os dois fãs, eles foram para 100% de rotação. Eles não respeitaram aqui os 30% que eu coloquei. Eles foram para o máximo. Por que eles foram para o máximo? Daqui a gente já consegue pegar mais dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o que a gente já tinha pegado anteriormente, de que a GPU realmente está mandando comando no quarto pino. Porque se ela não estivesse mandando comando, quando a gente mudasse essa barrinha deslizante aqui para 30%, não ia acontecer nada com o fã, ele ia continuar do mesmo jeito. Quando a gente colocou 30% e aplicou, o fã foi para 100%. Agora, por que ele foi para 100% e não foi para 30%, que foi o que eu pedi? Quando acontece isso é porque a GPU não está recebendo informação de RPM do fã. Tá? A GPU não está recebendo informação do terceiro pino, que é o de RPM. E a gente pode verificar isso daqui. Se eu coloco aqui para mostrar aqui no monitor, eu tenho aqui em cima o uso de GPU, a temperatura da GPU, a velocidade da ventoinha em porcentagem, que é o que a gente setou no software, está 30%, e a rotação da ventoinha em RPM. Tá 0, como vocês podem ver aqui, ó, 0 RPM. Mesmo o fã disparado em 100%, ali a GPU não recebe informação nenhuma de RPM dos fãs. Então o que acontece? Por que vai para 100%? Quando a gente liga a placa, ele não vai para 100%, ele fica na rotação mínima. Por quê? Porque a placa já liga com o comando da GPU para o fã ficar parado porque a GPU está fria. Então a GPU já liga com a modulação de PWM zerada. Então o fã já liga com a rotação mínima dele e nessas condições a GPU não espera retorno de RPM porque ela mandou o comando para o fã ficar parado. O fã parado ela não recebe nada no RPM. Então ela acha que está normal. O fã fica parado. A partir do momento que a gente joga ali para ir para 30%, a GPU já começa a mandar uma modulação PWM para o fã arrancar, para ele sair do estado parado e rodar. E quando a GPU manda esse comando para ir para 30%, a GPU espera um feedback de rotação. Afinal de contas, a GPU mandou a modulação para o fã girar. Só que ela manda uma modulação referente aos 30% para o fã girar e ela não recebe retorno de RPM. Aí ela fala, opa, essa modulação não foi o suficiente para tirar o fã da inércia, né? Ele ainda está parado, porque ela não está recebendo nada de RPM. Então daí ela aumenta o Duty Cycle. E aí ela aumenta o Duty Cycle e continua não recebendo RPM. Ela aumenta mais ainda continua não recebendo, aumenta mais até ir para o máximo. Aí ela manda o Duty Cycle máximo de 100% e ainda assim não está recebendo informação de RPM. Por isso que o fã ele está 880. Ou na rotação mínima, no caso destes fãs, mas era para estar parado, né? Ou parado ou 100%. Por conta do RPM que a GPU não está recebendo. E o que a gente faz aqui agora, galera? O primeiro passo é a gente conferir se esses fãs estão reportando RPM. A gente vai fazer aquele teste lá no osciloscópio. Desliguei o sistema, vou desconectar a placa, a gente vai abrir ela aqui, porque eu vou pegar o fã para a gente testar ele fora da placa. Vou desconectar aqui o fã, tá, do conector, para a gente isolar ele da placa de vídeo. Então a placa de vídeo no momento está isolada e a gente vai conectar esse fã no nosso circuitozinho aqui de teste. Só que aquele esquema que eu falei para vocês, esse conector da placa de vídeo, ele não conecta aqui, ele é menor do que esse padrão de desktop. Por isso que eu fiz aquele adaptador que eu falei para vocês, tá? Então a gente vai colocar o adaptador aqui e aqui sim a gente conecta o fã da placa de vídeo, ok? E aí vamos alimentar aqui na fonte, mesmo esquema, ó, 12 volts com 2 amperes e a gente vai colocar aqui, ó, pronto. E agora eu vou liberar a alimentação para o fã. Vou dar um power on aqui. Liberei. E os fãs giraram como vocês podem ver. Tá?
Eles estão quase na rotação máxima aqui, porque aqui tá no máximo, ó. Mas aqui, ó, um pouquinho que eu mexi aqui, eu já vi que ele tá respeitando a modulação PWM, ó. Diminuir a rotação, ele diminuiu, mesmo estando com os 12 volts lá, como vocês podem ver, tá? Aqui, rotação máxima. Então aqui eu sei que o módulo PWM do fan está funcionando. Agora vamos ver o RPM. Vou ligar aqui o osciloscópio. Como vocês podem ver lá, a gente tem modulação PWM aqui que o controlador está mandando e o fan respeita, ó. Máximo. Diminuiu, beleza. Agora vamos pegar o RPM, que é o terceiro pino. Ó, o RPM também a gente teve oscilação. Vamos dar aqui. Ó, o RPM também está funcionando, ó. Diminuir a rotação, olha lá, ele vai acompanhando até diminuir. Belezinha, vou aumentar para o máximo. Perfeito, a gente está tendo. Galera, então aqui, ó, o fan tá perfeito, tá? Desconectei aqui. Esse teste aqui a gente já sabe que o fan tá reportando sim RPM. Eu não sei qual dos fãs aqui que tá fazendo aqui o reporte de RPM. Como eu disse para vocês, é só um que faz. Não sei se é esse ou se é esse. Mas ele tá fazendo perfeitamente o reporte de RPM. E tá fazendo também o controle de rotação perfeitamente. Se a gente quiser saber qual que é o fã que tá fazendo o reporte aqui de RPM, é só parar um deles com a mão, tá? Pega lá no terceiro pino. Olha lá, ó. Vou parar o de trás aqui. É o de trás que está fazendo o reporte, olha lá. O de cá continuou rodando e a gente perdeu o sinal de RPM quando eu parei o de trás. Vamos girar o de trás? Olha lá, girei um pouquinho, olha lá, dei uma volta, eu já tive RPM, ó. Parei, perdi, girei, eu tenho um pouquinho, parei, girei na mão, tive um pouquinho, parei, ó. Então, é esse aqui, tá? Deixa eu girar de novo. E esse aqui eu posso parar ele que eu não perco o sinal de RPM. Como eu disse, só um que faz o reporte para o conector, tá? É só esse aqui, ó. Olha lá, ó. Tô desacelerando ele, ó, a modulação. Perfeito, tá? Então aqui no fan a gente não tem problema nenhum. Desliguei. E aí a gente vai agora para a placa de vídeo, galera. Recomendo muito vocês a comprarem isso daqui, tá? É muito baratinho e vale muito a pena, isso aqui salva demais. Agora a gente vai fazer umas análises na portinha de fan da placa de vídeo. Primeiro teste que a gente faz aqui é o teste de resistência, tá, galera? Para a gente ver como é que está a resistência desses pinos que vão para a GPU. Quais que são os pinos que vão para a GPU? O do PWM e o de RPM. O de alimentação não vai para a GPU, vem dos 12 volts aqui da placa mesmo normal, ou do PCI Express, ou daqui, enfim. E como no 12 volts tá tudo de boa, porque o fan está girando, a gente não tem nenhum problema com os 12 volts. Então a gente tem que checar só o PWM e o de RPM. Só que o PWM, como eu falei para vocês, a gente tem sinal dele por conta do que eu mostrei com a placa ligada lá. Então a gente vai conferir a resistência no terceiro pino, que é o de RPM, que é um sinal que vai para a GPU diretamente, tá? Inclusive eu vou ligar o PC ali e vou mostrar no esquema para vocês o que eu tinha falado. Escala de resistência, e aqui é muito simples. A gente aterra, eu vou aterrar aqui na carcaça mesmo, a ponta negativa, e a gente pega a resistência lá no terceiro pino, que é o do RPM. E olha o que a gente tem, galera. 1.6 ohms. Resistência muito baixa. E com essa resistência aqui a gente vai manter o sinal aterrado o tempo inteiro. A gente não vai ter aquela variação de nível alto, depois baixo. Alto, baixo. Não vai ter essa variação. Porque com essa resistência baixa aqui pro aterramento, esse sinal ele vai ficar em nível baixo o tempo inteiro. Ele vai ficar aterrado o tempo inteiro. Agora, por que essa resistência aqui está baixa, galera? A gente tem algumas possibilidades, né? Esse sinal ele passa por alguns capacitores de filtro aqui no circuito antes de ir para a GPU. Então pode ser algo no circuito antes de chegar na GPU, mas pode ser a GPU com problema. Para a gente saber isso, a gente injeta tensão. Como eu disse para vocês, esse sinal aqui, né, aquele resistor de pull-up que foi o esqueminha que a gente fez aqui, ó, a gente colocou o resistor de 10K do 12 volts para o sinal de RPM. Na placa de vídeo não é 12 volts, tá? Se você joga 12 volts na placa de vídeo, você mata a GPU. Na placa de vídeo é 3.3, é o 3.3 volts que vem aqui do PCI Express, que passa por um resistor de pull-up e vai para o sensor de RPM para manter o nível dessa linha alto, beleza? Para quando vir o sinal do sensor do fan, ele vai para nível baixo, aí fica alto, baixo, aí você vai ter a modulação quadradinha, bonitinha
lá no osciloscópio como eu mostrei. Então aqui na placa de vídeo é 3.3, não pode ser mais do que isso. Então a gente injeta tensão com a fonte assimétrica e vê o que aquece, se vai aquecer algum capacitor, se vai aquecer a própria GPU, assim você descobre se o problema está antes ou se está na GPU de fato. Só que essa placa aqui, como eu já ia ter que tirar a GPU dela para fazer rebol, para resolver o problema de BGA, quando eu tirei a GPU e limpei os pads todos, eu já fiz o teste de resistência aqui no pino. Vou deixar o trechozinho do vídeo aí para vocês. E aí eu detectei que quando tirou a GPU o valor voltou ao normal. Então galera, já removi a GPU aqui da placa. Inclusive já está pronto aqui para a gente soldar a GPU de novo, tá? Os pads já estão limpinhos aqui. E a GPU também já está rebalada, ó, como vocês podem ver. Todas as esferinhas aí em seus devidos lugares. A coloração da GPU tá muito boa, o epóxi em volta do die, ó, tá clarinho. Então isso daqui não era uma GPU surrada, tá? Era uma GPU relativamente nova. O defeito nela aqui provavelmente aconteceu mesmo, foi por um manuseio errado aqui na porta do fan. Tenho quase certeza que foi o pino aqui, né, do RPM, ele encostou com o pino do lado, que é o 12 volts, né? E daí vai 12 volts na GPU com uma resistência muito baixa, né? E aí esses sinais eles são bem sensíveis, né? A GPU, esses setores são bem sensíveis, né? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque essa porta do fan ela é uma porta de entrada sem proteção nenhuma para a GPU, né? Qualquer surtozinho aqui, junção de um pino com o outro, você acaba danificando a GPU mesmo. E aqui, pessoal, a gente tirou a GPU, vou mostrar a resistência agora lá no pino. Vou colocar aqui o multímetro na escala de resistência. A gente vai aterrar aqui a ponteira negativa e a gente pega no pino lá, ó, do sensor de RPM. Olha lá. Agora vocês podem ver, olha lá a resistência. Tá dando quase 80K, tá? Então aquela fuga lá já saiu, né, de 1.6 ohms. Olha lá. Então ela realmente estava vindo do chip, tá? GPU mesmo danificada. Se eu medisse aqui a resistência sem o chip e a resistência continuasse dando 1.6, aí poderia ser algum componente aqui na linha, tá? Provavelmente algum capacitor SMD cerâmico ali. E aí a gente injetava ali tensão e identificava facilmente onde estava. Mas enfim, aqui tirou a GPU, o valor voltou ao normal, já não resta dúvidas mais que o defeito está realmente na GPU. Só que essa GPU aqui, a gente não vai desperdiçar ela, né, pessoal? O restante dela está perfeitamente operacional. Esse setor aqui que controla o fan, ele não tem relação nenhuma com os outros setores ali, de desempenho mesmo da GPU, né? Os CUDA cores, os RT cores, os tensor cores, né? O controlador de memória, enfim, esses outros setores estão funcionando perfeitamente. Então, e como não é fácil encontrar uma GPU dessa, né, e comprar de fora não está compensando por causa desses impostos aí, a GPU aí ela vai sair pelo o dobro do preço, acaba ficando mais caro do que comprar uma placa dessa usada no mercado brasileiro. Então, a gente não vai desperdiçar ela. Então eu vou soldar a GPU aqui agora na placa, e aí quando a GPU já estiver soldada aqui, aí eu volto a gravar para vocês. Então aqui, pessoal, eu tô com o board view de uma 2060 aqui aberto para mostrar para vocês. Aqui a gente tem as duas faces da placa, a parte de trás e aqui a parte de cima, onde a gente tem aqui a GPU, os chips de memória. E aqui atrás a gente tem aqui o conector do fan. Os 4 pinos, como eu disse, ó, o primeiro GND, o segundo é a alimentação de 12 volts do fan, que aqui está escrito fan LED, mas é porque é em paralelo à ligação. Aqui a gente tem o fan test, que é o tacômetro, que é o sensor de RPM, que é o terceiro pino, como eu falei para vocês, e o fan PWM, que é o quarto pino. Como vocês podem ver, ó, o fan PWM, ele passa por alguns resistores aqui, vem numa porta lógica aqui também, e aqui da porta lógica, ele vai lá para a GPU, tá? Ó, fan PWM, esse pino B4 aqui, ó. E se a gente pega aqui o fan test, que é o sensor de RPM, ele também vai para a GPU. Mas como vocês podem ver aqui, ele vem nesse resistorzinho tipo AP aqui que eu falei para vocês, ó. É um resistor de 10K, que foi o mesmo esquema que a gente fez ali no nosso testador, né? Uma ponta do resistor ele vai para o 3V3 da placa, para o 3.3 volts, e depois ele vem aqui com uma resistência de 10K para o sensor de RPM para manter o sinal em nível lógico alto. Quando a hélice dá a volta e joga o pulso, ele vai jogar esse sinal aqui para nível lógico baixo, a gente vai ter essa modulação, e essa modulação vai para onde? Ó, direto para GPU no pino BD7, que é o fan tacômetro. Então esses dois sinais vão direto para a GPU, galera. É comum de acontecer em placa de vídeo de matar o controlador do fan lá na GPU
quando as pessoas encostam esse pino um com o outro. Às vezes lá no próprio fan o fio ele está descascado e encosta, por exemplo, o fan teste com 12 volts. Tá um do lado do outro. Ó. Se você joga 12 volts aqui nesse fan teste direto na GPU, você mata a GPU na hora, você perde essa função de RPM na GPU. Ou então é comum também, ó, de você inverter esse conector aqui, ó. Muita gente já fez essa merda. O pino ele vem tão bem preso aqui, ó, que quando você puxa ele, a moldura aqui sai junto, né? Ela faz isso aqui, ó. Ela levanta aqui, ó, e sai junto, ó. E daí, quando ela sai, a pessoa coloca de volta ela invertida. Acha que é desse lado aqui. E quando coloca ela invertida nessa posição aqui, tá vendo? Ela vai conectar o fan invertido. E se ela conecta o fan invertido, você também pode danificar a GPU, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Geralmente o que danifica esses sinais aqui é manuseio errado nessas portas. O pino, como eu disse para vocês, ó, fica bem pertinho do outro, ó. O do sensor de RPM com o 12 volts é os dois no meio. Então se um deles encosta um no outro aqui, ó, por qualquer motivo que seja, faz isso aqui, ó, pum, já era. GPU não recebe informação de RPM mais, você matou a GPU, é só outra GPU. E é exatamente, como vocês viram no videozinho lá, o valor de resistência baixo nesse pino está vindo da GPU. A GPU está morta, ela não recebe mais informação de RPM. A gente vai fazer um esqueminha aqui que é tentar ligar esse fan direto nos 5 volts da placa. Porque deixar o fan em 100% não dá, faz muito barulho, né? Isso vai destruir o rolamento do fan a curto prazo, vai acumular muita sujeira na placa, só da placa tá ligada. Então aqui a gente vai ligar nos 5 volts. Nos 5 volts o fan fica numa rotação legal, fica um fluxo de ar legal, não faz tanto barulho. Creio que vai dar para usar a placa, mesmo com ela em 100%, né? Com a GPU em 100% de uso ali, vai manter a temperatura controlada. E é o que dá para fazer para usar a placa com essa GPU. É a gente ligar esse fan direto nos 5 volts e ignorar essa portinha aqui, porque a gente não vai conseguir fazer controle de rotação nesse fan usando a porta original da placa mais, tá? A GPU, infelizmente, morreu. E tem que tomar muito cuidado com isso, galera, tá? Sempre que for manusear a placa de vídeo nessas entradas que vai direto na GPU, tem que tomar muito cuidado, tá? Nunca, jamais vocês conectam o fan na porta com a placa ligada e nem desconecte com a placa ligada, porque às vezes no ato de você conectar o fan, você acaba empurrando um pino e um encosta no outro. Então sempre que for conectar e desconectar a fan, placa desligada. Não enfiem objeto. Já teve gente que matou a GPU de placa de vídeo fazendo isso. Placa ligada, a pessoa enfia uma lâmina para puxar esse pininho para cima. Olha aqui a lâmina onde que ela vai, nos 2 pinos do meio, fecha curto nos 2 do meio, mata a GPU na hora. Cabo de vídeo, a mesma coisa. Quem controla as portas de vídeo, HDMI, DisplayPort, DVI, é a própria GPU. Então às vezes o pessoal usa aqueles cabos HDMI que está com má contato, que tem que deixar numa posiçãozinha específica para funcionar, se mexe a imagem fica zoada, e continua usando o cabo. O cabo começou a apresentar problema de má contato, troca urgentemente. Porque se um condutor daquele ali que está dando má contato, ele descasca e encosta com um do lado, você fecha curto direto na GPU, que você danifica a GPU. Por causa de coisa boba. Tem que tomar muito cuidado com isso. Cabos de vídeo e fan é crítico. Você pode matar a GPU de forma ridícula. E foi o caso dessa placa. Essa placa, infelizmente, para ela voltar da forma original, o controle de rotação do fan é só trocando a GPU. GPU morreu, tá? Se a gente pega outra placa aqui, pessoal, uma placa que funciona, essa aqui funciona perfeitamente, tá? Isso aqui é uma 1060 e o controle de RPM dela aqui funciona normalmente tudo belezinha. O conector ele tá aqui embaixo, não tem como eu medir por aqui, mas eu vou medir pelos pinos aqui em cima. O primeirinho aqui, que é o preto, é o negativo, o segundo, que é o amarelo, é o positivo, o verde, que é o terceiro da direita ali, é o sensor de RPM, e o último, que é o azul, é o PWM. Então a gente vai pegar esse terceiro aqui, ó, que é o de RPM. Olha o valor de resistência, como ele é alto. Olha lá, 15K. Ele não dá um valor baixo de 0 ohms, 1 ohms, não dá. Esse valor baixo nesse pino não é normal. O que resta aqui agora é fazer esse paliativo, tá, galera? Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu já fiz até o esqueminha aqui, ó, porque eu não vou mudar a originalidade da placa. Porque eu poderia cortar a trilha aqui na própria PCB e desviar ela para os 5 volts e isolar aqui, cortar o sinal de PWM do quarto pino. Que eu usava essa mesma porta aqui sem precisar de fazer modificação externa. Só que eu ia invalidar a PCB. Se futuramente colocasse uma GPU boa nessa placa, a portinha que já não iria funcionar mais, ia ter que refazer as trilhas ali que a gente ia cortar e tal. Então não vou mexer na originalidade da placa, tá? Porque a placa tá perfeita, o circuito dela, o problema tá na GPU. Então aqui
eu peguei, né, uma portinha de uma sucata e aí eu isolei os outros 2 pinos que a gente não vai usar, que é o de RPM e o de PWM, só deixei o positivo e negativo, ó. E a gente vai conectar aqui, ó, o fan nele. E eu vou soldar aqui na placa o negativo em algum capacitor aqui, ó, no negativo, e o positivo na bobina dos 5 volts, que por sinal está do ladinho aqui do conector do fan. A bobina dos 5 volts é essa aqui. E esse controlador buck aqui, eu vou mostrar para vocês ali no esquema, mas antes vou mostrar para vocês como fica o consumo desse fan em 5 volts. Vou ligar ele aqui. Aqui no caso está em 12, rotação máxima. Olha lá, ó, tá puxando meio ampere. Eu vou trocar aqui para 5 volts. O consumo do fan vai ali para quase 200 mA, 200 mA agora, no caso 0,2 ampere, consumo bem baixo e ele fica numa rotação agradável, ó. Não faz tanto barulho, o fluxo de ar fica ok. Creio que vai dar conta de segurar a placa em full load aí com essa rotação fixa aqui. E aquele buckzinho lá, pessoal, é esse componente aqui, ó. E a corrente que esse buck aqui suporta é 3 amperes. 3 amperes de corrente que ele suporta. Eu já olhei todas as especificações dele aqui de eficiência em cada tensão e tal. E ele trabalhando com a entrada de 12 volts, né, e regulando a saída em 5 volts, a eficiência fica em torno de 95%, ele perde pouca energia em forma de calor. Então, ali tá dando 0,2 amperes, é muito baixo, não vai aumentar o consumo muito nele. E aquela fonte de 5 volts é só para alimentar driver, controlador PWM, na placa que os consumos também são bem baixos, tá? Então não vai ter problema de ligar o fan direto naqueles 5 volts, não vai sobrecarregar a fonte. Eu vou soldar ali agora esse conectorzinho que a gente fez aqui, ó. E depois eu vou montar a placa definitivamente, né? E vamos fazer o teste no sistema para ver como ela se comporta, tá? Aí a gente vai mostrar o testezinho final só para concluir o vídeo. Mas resumindo, o vídeo é esse, galera. Vocês aprenderam aí no vídeo como é o funcionamento dos tipos de fãs, como testar os fãs, como saber se o problema está no fã, se está na placa, e aprenderam também que quem controla isso na placa é a própria GPU. Vamos lá, aqui não tem muito segredo, ó. Inclusive eu já fiz todos aqui os aprimoramentos no circuito, eu já coloquei o fusível de proteção, já fiz a higienização na PCB todinha, tá limpinha, já limpei o fluxo debaixo da GPU, o rebol ficou perfeito, a placa já tá 100% funcional aqui, só o probleminha aqui do fã mesmo que a gente não vai conseguir resolver. Galera, antes de qualquer coisa aqui, a gente tem que verificar aqui no buck, na bobina, aonde que chega a modulação. A gente não pode soldar o fio aonde chega a modulação, no caso antes da bobina, né? A gente tem que pegar depois. Isso aí vocês conseguem conferir no osciloscópio também com facilidade. Eu já conferi aqui, não tem muito segredo, é só seguir a trilha que vem do buck. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou ligar a placa rapidinho aqui. Tá lá nos 12 volts já, né? Deixa eu ver. 12 volts, beleza. Osciloscópio ligado. Aterra aqui o osciloscópio no negativo. Liguei a placa já ligou, já está energizada. E aí a gente pega aqui, olha lá como é que a gente tem, ó. A gente já vai ter a modulação no caso, ó. Tá vendo? E depois da bobina a gente vai ter os 5 volts estabilizado, olha lá, ó. Contínuo bonitinho, ó, 4,99 volts, como vocês podem ver ali embaixo. Tudo estabilizadinho, então é aqui nesse lado que a gente solda o fio, tá? Nunca antes aqui, ó. Sem novidades. Vou desligar aqui. Ó, fluxo. Se eu vou colocar o conector para trás aqui, tá? Para ele não ficar saindo para fora. Pronto, soldado. E o negativo, eu tenho que fazer um teste de continuidade aqui para eu ver que eu vou pegar desse capacitor aqui do próprio buck, ó. Mas eu tenho que ver qual lado dele que é o negativo. Não, esse aqui é o positivo, ó. Ó, o negativo é do lado esquerdo, tá? Então a gente vai soldar no negativo do lado esquerdo. Perfeito, galera. Daí agora a gente vai conectar o fan nesse conector aqui. A gente joga ele de lado aqui, para ficar perto do outro, conecta o fan aqui e vai ficar assim. Eu vou limpar o fluxo todo aqui, vou montar a placa definitivamente, que eu tenho que limpar os thermal pads, colocar bonitinho, colocar o backplate também. E aí quando ela estiver pronta pra gente testar lá no sistema, eu volto com o vídeo aí. E, então, pessoal, voltando aqui, a placa já tá finalizada, já tá montada, prontinha pro teste ali. Aqui, como vocês podem ver, eu já tinha colocado aqui, né, o adaptador nos 5 volts, ficou aqui do ladinho. Mas eu também, posteriormente, aqui eu decidi colocar um capacitor também, em paralelo aqui, ligado junto. O motor a gente sabe que costuma gerar muito ruído na linha, né, galera? E esse 5 volts aqui, ele tá alimentando outros setores bem sensíveis ali na placa, que ruído pode interferir no funcionamento. Então eu coloquei esse capacitor sólido aqui, só para filtrar possíveis ruídos que o motor venha gerar aqui na linha de 5 volts, mas é basicamente isso daí. Vou ligar lá no sistema lá pra gente fazer o teste final e ver como é que fica as temperaturas, né?
Agora eu vou ligar direto no PCI Express. Deu vídeo. Pronto, pessoal. Já está logado aqui no Windows. Driver carregado. Abrindo o GPU-Z aqui. Certinho lá, ó. Subiu o PCI Express X16 3.0. Caiu para 1.1 aqui agora porque a placa está em idle. Então aqui tudo certo. A gente tem que só verificar aqui agora o hotspot, né? Pra gente conferir como é que ficou a fusão do dissipador com o die. Nessa placa a gente não vai conseguir um hotspot muito bom, mais próximo da temperatura média ali, porque esse dissipador ele tem aquela peculiaridade, né, de ter o heat pipe exposto, né? A Gigabyte gosta muito disso e eles não são 100% planinhos. Os heat pipes costumam ser um pouquinho mais alto do que o alumínio e tem também uma valazinha. Entre um heat pipe e outro tem uma valazinha ali que ali só é preenchido com pasta térmica, não tem um metal de fato encostando no chip. Então naqueles pontos ali não tem jeito, o hotspot ele sobe mesmo. Então o hotspot nesse modelo ele não vai ficar ali em torno dos 10 graus acima da temperatura média, que é o que eu recomendo, é uma fusão boa. Vamos ver quanto que vai ficar aqui. Mas eu fiz o teste com a pasta térmica ali, fechei a placa, abri de novo, tá encostando certinho todos os pontos do chip. Então o melhor que a gente vai conseguir é isso aqui que o teste entregar pra gente, fechou? E vamos lá, vou abrir aqui um benchmark aqui para jogar o chip para 100%. Como vocês podem ver, o fan tá girando lá já numa rotação fixa, né, aquela de 5 volts. Faz um pouquinho de ruído, dá para escutar o fan girando, sendo bem sincero, mas não é aquele barulho absurdo como se ele tivesse em 100%, né? Em 100% o tempo inteiro não tem como ficar. Aqui eu vou abrir ele em modo janela em 720p para a gente conseguir ver aqui o GPU-Z junto, né? Eu vou abrir aqui também o MSI Afterburner para a gente ver as estatísticas na tela. Vou até resetar aqui os parâmetros dele, minimizar. Pronto. GPU, como vocês podem ver lá, ó, já foi para 100% de uso. A temperatura da GPU está subindo, 47 graus. Isso aqui é a temperatura média, chegando em 50 graus agora. O power limit da placa já foi atingido, 100%, tá? Que corresponde ali a uns 160 watts. Agora caiu um pouquinho aí. 100% de novo, quase 170 watts. Frequência de memória ok, então aparentemente os parâmetros aqui da GPU tá ok, tá? GPU entregando o desempenho máximo dela aí. E olha aqui, galera, olha o hotspot como é que ficou. A GPU aqui tá chegando nos seus 60 graus na temperatura média. E a gente tá com um hotspot aqui de 60 graus, agora hotspot de 77. 61, 77, tá aí o hotspot está uns 16 graus acima da temperatura média, que foi o que eu estava imaginando mesmo, tá? Hotspot chegando a 80 graus agora, GPU 64. É isso mesmo, 80, 64. Está 16 graus aí acima da temperatura média mais ou menos. Até então ok, e a temperatura subindo, tá? Vamos ver o pico que ela vai chegar aqui agora com essa rotação fixa ali em 5 volts. Porque dependendo se ela continuar subindo e não parar, né? Aí a gente vai ter que fazer ali, dar uma capadinha no chip, beleza? Eu vou aguardar aqui um pouquinho, já volto com o vídeo aí. A temperatura está estabilizando aqui em torno dos 80 graus, já está atingindo um tempo limite inclusive. Assim, é uma temperatura operacional da placa, tem placas que funcionam nessa temperatura de fábrica, mas não é uma temperatura que eu recomendo, tá? Porque por conta do hotspot, ó, o hotspot já fica beirando 100 graus, né? Então o que eu vou recomendar o cliente fazer aqui, porque infelizmente, cara, pra gente abaixar essa temperatura aqui seria só aumentando um pouquinho a rotação do fan, tá? Como a gente não tem controle de rotação do fan, e a gente também não tem uma tensão meio termo ali, tipo uns 7 volts, né? Aí teria que fazer uma gambiarra, colocar regulador e tal, e a placa ia ficar fazendo ruído também, né? A melhor solução seria a gente limitar esse tempo limite para uma temperatura mais baixa, porque daí a placa vai entrar em throttling quando atingir essa temperatura. É o que eu vou recomendar o cliente a fazer. Então aqui no MSI Afterburner aqui, pessoal, a gente tem aqui ó, o Power Limit e o Temp Limit, tá? Os dois eles meio que são linkados um com o outro. A gente pode tirar esse bloqueio, né? Essa sincronia dos dois para os dois mexerem de forma independente, ó. Eu vou fazer até diferente, tá? Eu vou diminuir o Power Limit, eu vou colocar no mínimo aqui, ó, que é 72% que essa placa que permite, tá? Então ele vai sair de 100% para 72%, que vai corresponder a uma potência 1 watts que está lá na tabela na BIOS, né? E o Temp Limit eu vou colocar aqui 75. A gente aplica aqui, assim que a gente aplica, olha lá o que aconteceu, ó. A GPU continua em 100% de uso, nos limites atuais que ela está, né? Mas olha o consumo para quanto foi. O Power Limit está respeitando lá os 72%.
e o consumo foi lá para 125 watts. Para o consumo ficar em 120 watts, a arquitetura é que ela teve que diminuir a frequência da GPU, caiu de 1800 para 1000, tá 1700 aqui agora, mas ela está estabilizada ali em 1600 e pouquinho. Essa placa não tem reporte de V-Core, né, mas o V-Core também cai para o consumo ficar aqui no 120, em torno de 120 watts, né? O desempenho da placa ainda continua muito bom e a temperatura já está caindo, como vocês podem ver, ó. Já está em 77, estava em 83, né? Está 77, caindo para 76. Claro que isso depende muito também da temperatura ambiente, né, etc. Mas enfim, olha lá, 76. Aí ela deve ficar ali funcionando ali próximo dos 75 graus. Que aí sim já é uma temperatura mais ok. O hotspot está ficando em torno de 90 graus, que é ali os 15 acima da temperatura média. E daí ficou um parâmetro mais tranquilo. Aí caiu para 75. E é isso aí, pessoal. Então aí fica a critério do cliente, tá? A placa está funcionando. Infelizmente a gente tem esse empecilho aí do fan. A GPU não vai conseguir controlar esse fan mais, infelizmente. Só trocando a GPU mesmo para resolver isso aqui definitivamente. Mas isso aí é o que dá para fazer para usar a placa, tá? Do jeito que está aqui dá para usar a placa tranquilamente, mantendo a temperatura dentro do recomendado aqui. Vai acabar perdendo um pouco de desempenho da placa. Ou se quiser ficar com a placa no desempenho máximo, deixa ela lá liberada nos 1800 MHz. Mas aí ela vai ficar trabalhando ali nos seus 83 graus na média. Aí vai do que o cliente quer, né? Se ele quer durabilidade ou se ele quer desempenho, né? Mas é isso aí, pessoal. Não tem mais o que mostrar. O intuito aqui do vídeo mesmo não foi nem mostrar de fato o reparo aqui na placa. Foi mais explicar a questão do funcionamento do fan lá. Espero que tenha ficado claro. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça aí, primeiramente, né, de deixar sua inscrição aí no canal para ajudar a gente. E também de deixar o seu like, sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento também. Isso ajuda muito a plataforma está recomendando o vídeo para outras pessoas, fechou? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço para todo mundo aí, falou, fui!